Boa noite. Queria agradecer o convite do Instituto Milênio, agradecer o deputado Emílio Teixeira, o deputado Antônio Palocci, o Carlos Alberto Sadenberg e cada um de vocês pela oportunidade desse debate. Nós estamos hoje num encontro que acredito seja muito amistoso em relação à liberdade de expressão, em relação especificamente à liberdade de imprensa, mas eu tenho tido a ocasião de participar de eventos menos amistosos, ou seja, locais, às vezes no ambiente universitário, às vezes num sindicato, onde esses conceitos são objetos de muito questionamento e muitas vezes de uma crítica muito dura, né? Fala-se que a imprensa é parcial, que a imprensa é distorsiva, que a imprensa omite fatos importantes, fala-se que a imprensa é superficial, às vezes se faz a crítica oposta, ou seja, de que a imprensa é muito cifrada, muito incompreensível, pouco acessível para a maioria da população. Enfim, o que não falta seguramente são críticas à atividade da imprensa, à atividade jornalística, e me parece que isso, de certa maneira, é imanente ao próprio jornalismo. Diria que o jornalismo é uma atividade de dissenso, né? É muito difícil, se não impossível, encontrar consenso quando se aplicam certos valores abstratos, a respeito dos quais todos estaremos de acordo, há situações concretas em jornalismo, né? Para citar um exemplo, eu assisti à mesa anterior, que foi muito interessante, inclusive, poderia ter feito, por exemplo, um relato escrito do que eu vi e ouvi, né, na mesa anterior. Por mais isento que esse relato fosse, por mais desengajado que eu procurasse fazê-lo, seguramente, se eu distribuísse depois para os participantes da mesa, ou mesmo para as pessoas que estavam no público, haveria divergências, né? Haveria pessoas que diriam: esse relato está incompleto, algo foi dito que era importante e não foi mencionado, você não entendeu direito essa passagem. Ou seja, qualquer relato jornalístico está sujeito, pela sua própria essência, à controvérsia, à dúvida, à crítica, e isso faz parte do cerne, eu diria, da nossa atividade. Mas, no meio de tantas críticas, eu muitas vezes fico, então, me perguntando qual é a utilidade do jornalismo, né? Já que ele é reconhecidamente uma atividade precária, sujeita a falhas, sujeita a retificações, até porque ele é produzido no calor dos acontecimentos, enquanto esses acontecimentos ainda mal estão se configurando ou se desenhando. Então, essa pergunta sempre me assombra: qual é a utilidade, afinal, do nosso trabalho, qual é a atividade do jornalismo numa sociedade democrática? E eu, para resumir, diria que são três. Primeiro, é a possibilidade que o jornalismo livre tem de municiar o cidadão com uma massa de informações que, presumivelmente, lhe permite exercer a cidadania de modo mais ativo, mais consciente, não é? E quando eu digo cidadania, estou me referindo à dimensão política, claro, da cidadania, mas também à dimensão econômica, uma vez que cada um de nós é também agente na economia, agente no mercado. Então, acho que municiar a cidadania com um conjunto de informações, muitas vezes até contraditórias, às vezes disparatadas entre si, mas de tal forma que esse mercado informativo propicie uma elevação, digamos, da qualidade do exercício cidadão, me parece ser uma utilidade que o jornalismo pode exercer. A segunda é que o jornalismo é um rascunho, um esboço da história, né? Mal se concebe o trabalho de um historiador que vai procurar compreender as raízes de uma época histórica se esse trabalho não tiver como fonte principal o trabalho jornalístico, né? O jornalismo é uma espécie de taquigrafia, se eu posso dizer assim, da história. Mas o terceiro aspecto, a terceira utilidade que o jornalismo pode ter, e que, a meu ver, seria a mais importante delas, é que o jornalismo livre, numa sociedade democrática, faz parte do sistema que os arquitetos do constitucionalismo americano chamaram de freios e contrapesos, né? Checks and balances, no original inglês. O pressuposto dessa doutrina, como vocês sabem, é a ideia de que todo governo tende a exercer o poder de forma absoluta se não houver obstáculos que o impeçam de se conduzir dessa forma. Os constitucionalistas americanos fizeram divisões clássicas entre o poder que, na nossa linguagem administrativa, seria o municipal, o estadual, o federal, reiteraram a divisão montesquiana entre os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, e estabeleceram uma série de mecanismos constitucionais pelos quais
diferentes partes do poder vigiariam umas às outras, fiscalizariam umas às outras e tratariam de coibir excessos que fossem cometidos por parcelas do exercício do poder. E no âmbito privado, a imprensa, a liberdade de imprensa, desde o início da democracia americana, foi vista como parte integrante desse sistema de freios e contrapesos. Eu também sou otimista em relação à situação brasileira. Eu acho que nós temos hoje uma democracia não só a mais massiva em termos de participação popular, mas a mais qualitativamente boa que nós já tivemos na nossa história. E acho também, estou entre aqueles que se inscrevem dentro da ideia de que é saudável, do ponto de vista democrático, que haja algum nível de tensão entre a imprensa livre e os governos. Acredito também, isso é até um fato sociológico, que governos que têm índices de popularidade altos tendem a adotar uma atitude mais arrogante e tendem a sofrer mais intensamente aquela tentação a que eu me referi inicialmente, ou seja, a de que todo governante, se puder, tentará em algum momento fechar o Congresso, calar a imprensa, silenciar seus adversários, se não puder dizimá-los e assim por diante. Acho que isso independe quase da personalidade do governante, é estrutural em qualquer governo. Nós estamos convivendo com um governo que tem índices altos de popularidade. Eu tendo a atribuir certos arranques autoritários do atual governo, especialmente em relação à questão da liberdade de expressão, a sensação de poder e de força que essa popularidade confere. Acho que, nesse momento, é duplamente importante que os princípios do jornalismo livre e os princípios, o direito que cada pessoa tem de falar mal do seu governo, de falar mal do seu governante, de criticar, de divergir, sejam promovidos e enaltecidos, mas, como disse antes, minha atitude é uma atitude moderadamente otimista, sem nenhum desdouro para países como a Venezuela, ou o Equador, ou a Bolívia, que têm, respectivamente, histórias muito honoráveis. Eu diria que a estrutura social, cultural e política da sociedade brasileira se encontra num estágio bem mais desenvolvido do que o dessas sociedades. Nossa democracia me parece ser mais complexa, mais diversificada, mais sofisticada. Então, eu tendo a repelir comparações, às vezes muito automáticas, me parece, que se fazem entre as conjunturas desses países e, especificamente, em relação à conjuntura brasileira, que me parece totalmente diversa daquela que vem vigindo, por exemplo, nesses 3 países que eu sei que foram objeto de discussão aqui ao longo do dia. Eu queria deixar essas observações iniciais e depois, em havendo perguntas, a gente poderá prosseguir aí com o debate. Muito obrigado. Muitas pessoas acham que se deve estabelecer um tipo de legislação que preserve a liberdade de imprensa, mas garanta que ela seja de boa qualidade. Você acha que isso é possível? Eu acho que é muito difícil que isso seja feito sem haver algum tipo de coação sobre a própria liberdade de imprensa. Eu lembraria que, quando a gente fala liberdade de imprensa, parece que é um direito do jornalista, né, ou do articulista, ou do colunista de jornal. O entendimento que eu procuro ressaltar é o de que essa liberdade é uma contrapartida para um direito social e difuso muito mais amplo, que é o direito que os cidadãos, que a população como um todo tem de ter acesso à biodiversidade, digamos assim, de opiniões e de versões sobre os fatos, né? Eu acho que o que tem que ser protegido é essa biodiversidade, ou seja, o conjunto das iniciativas e dos textos, das emissões, das radioemissões que configuram, digamos, esse patrimônio coletivo, que é o conjunto das versões sobre os fatos e o conjunto das ideias a respeito deles. Eu acho que é muito difícil uma legislação que vise a garantir uma qualidade do jornalismo sem que isso implique danos à liberdade de expressão. Eu responderia com a famosa frase do Jefferson de que o preço que se tem a pagar pela liberdade de imprensa é a existência da má imprensa.